Olá! Estamos começando mais um Diálogo Aberto, um programa produzido pela Faculdade Palotina de Santa Maria, em parceria com a Universidade La Salle. Toda quinta-feira temos um encontro marcado aqui na TV Imaculada para abordar diversos temas com convidados especiais. Hoje nós recebemos o Padre Palotino Sérgio Lasta, que recentemente participou do Congresso Internacional Crianças, Nosso Futuro e Responsabilidade, uma perspectiva teológica, realizado entre os dias 13 e 17 de maio de 2026, em Varsóvia, na Polônia. O encontro reuniu padres, irmãos e irmãs palotinas que atuam em colégios e projetos sociais de diferentes países para refletir sobre o cuidado com a infância e o papel da educação na construção de um futuro humano e acolhedor. Seja bem-vindo, Padre Sérgio. Muito obrigado, Jolair, e boa noite a todos que estão conosco nesse programa tão importante. É uma satisfação poder estar com vocês e abordar esse tema maravilhoso, importante, que é o cuidado com as nossas crianças. E cuidar da criança hoje é pensar no nosso futuro, porque não podemos pensar no futuro sem cuidar das crianças hoje. Então vamos refletir, pensar como está o nosso cuidado com as crianças, que foi o tema desse congresso lá em Varsóvia, capital da Polônia. Padre Sérgio, o encontro internacional teve como tema central crianças, nosso futuro e nossa responsabilidade. O que essa afirmação significa hoje para a igreja e para a sociedade atual? Jolair, significa muito. Como eu disse há pouco, não podemos pensar o futuro sem pensar nas crianças hoje, para a sociedade, para o mundo e também para a igreja. Tanto que uma das primeiras falas que tivemos foi como as crianças serem evangelizadoras, ou seja, criança evangelizando criança. Como nas paróquias isso pode ser feito? Porque nós percebemos que nas paróquias, em muitas delas, se restringe somente a catequese. E aí se questionou lá, isso é evangelização ou é somente uma doutrinação para fazer a primeira comunhão, para fazer o crisma e depois as crianças não voltam mais? Então, como fazer para que as crianças continuem e que elas também possam ser evangelizadoras? E por que, Padre Sérgio, a criança deve ocupar um lugar prioritário nas pastorais, na ação missionária? Esse lugar prioritário, privilegiado, porque o futuro da igreja também depende das crianças. Se não evangelizarmos as crianças e elas terem o seu espaço na igreja, nas paróquias, elas vão se afastando. E o que pode acontecer, né? As igrejas irem se esvaziando. Porque se a criança se torna evangelizadora, ela evangeliza outras crianças e também traz a sua família para a igreja. Então, o futuro da igreja também depende de como tratamos as crianças hoje, na atualidade. E em se falando em proteção da infância, que é um tema cada vez mais relevante, importante na sociedade atual, quais são as maiores ameaças que hoje as crianças enfrentam na sociedade? Sim, as crianças elas enfrentam muitas ameaças. Violência de todo tipo, de todo gênero, violência física, violência psicológica, e não podemos deixar de pensar crianças que são abusadas, molestadas sexualmente, crianças em países, aliás, em guerra,
crianças tristes, deprimidas, ansiosas. Então precisamos cuidar dessa infância. É importantíssimo cuidarmos da infância para que tenhamos um mundo no futuro melhor, mais humano, uma sociedade melhor. Então é imprescindível, não temos outra alternativa, talvez esteja exagerando, né, Jolair? Não tenhamos outra alternativa a não ser essa, pensar a criança. E tanto que a campanha da fraternidade do ano que vem é o tema sobre a criança. Vai ser muito importante debatermos a questão das crianças para pensarmos o futuro. Sabe-se pela programação que um dos temas debatidos no evento foi a questão do uso das tecnologias. Hoje, nós vivemos uma grande expansão, né, tecnológica, onde crianças, jovens, adultos, idosos, né, estão muito conectados e nascem já, né, de certa forma, exagerando, né, um pouco, conectados, né, com os meios. Quais são os riscos dessa hiperconexão e quais também são as oportunidades que essa conexão pode trazer, né, para o mundo da infância hoje? Sim, as tecnologias de informação, sobretudo a internet e as redes sociais, vieram para ficar e são ferramentas muito boas que poderemos usar como quisermos para tirar proveito para muitas coisas, né? Mas também são sites e plataformas que põem as crianças em risco. E o que nos preocupa também é o uso excessivo dessas tecnologias, o uso excessivo de telas, porque está se observando, esperava-se que essa geração atual, né, os adolescentes, os mais jovens de hoje, tivessem uma evolução do que a geração passada, mas observou-se o contrário, né? Sobretudo intelectualmente, afetivamente, não evoluíram muito. Houve um retrocesso e se constatou que é o uso excessivo de telas. Porque a tela, né, o uso excessivo das redes sociais, quando falo em tela, estou falando das redes sociais, das plataformas, não produzem um desenvolvimento intelectual. Por quê? Porque está tudo muito pronto ali, né? A criança, o adolescente, até adultos acessam e está tudo pronto. Então eu não preciso pesquisar, escrever, e a escrita à mão ajuda muito também no desenvolvimento intelectual e afetivo. Então é essa preocupação. E aí tem outras situações, né, que vêm na esteira de desse excesso de uso de telas, né? Como a ansiedade. Nunca se viu tantas crianças com tanta ansiedade como estamos observando hoje. A depressão, o isolamento e o perigo disso tudo, Jolair, é que muitas famílias não têm o controle, não sabem o que os seus filhos e filhas estão fazendo, o que eles acessam na internet. Por isso que a importância dos pais terem esse controle, né? Um palestrante, então, lá nesse congresso, ele mostrou por faixas etárias, né? E vai mostrando o desenvolvimento cerebral, intelectual da criança, ele tem todo um percurso. E o excesso de tela, ele começa a atrasar esse percurso. Então, o risco é esse, haver um retrocesso e um desenvolvimento muito aquém do que a criança poderia desenvolver intelectualmente, também da parte afetiva, devido ao excesso de telas. Então é um risco, é uma ferramenta maravilhosa que nós temos, mas tem os seus riscos que precisam ser levados em conta, sobretudo pela família.
há um dilema, né? Os pais, os educadores, até mesmo os agentes de pastoral, né? De como orientar esse uso saudável, porque simplesmente proibir, né? Sem uma orientação, sem um diálogo, é complicado. Como se dá uma orientação saudável e para praticar um uso saudável das redes sociais, das telas, né, como o senhor mencionou? Aí eu posso até trazer uma outra questão aí. A igreja também tem esse papel, né, dessa orientação. É promover encontros, oficinas com as famílias, né, para essa orientação. E passa pelo controle dos pais. Tem pesquisadores que afirmam que antes dos 16 anos não deveria deixar o uso livre de telas, né? Aos poucos, de acordo com a idade, aos poucos, aumentando o tempo de uso, mas nunca ultrapassar um tempo maior, né? Então é esse controle, né? Os pais têm que fazer isso, porque a criança, quando fica nas suas telinhas, elas se isolam da família. Esse também é o problema. E aí não criam laços afetivos sólidos com o pai, com a mãe, com os irmãos, se tiver, ou com outras pessoas. Elas acabam se isolando demais, né? E esse contato familiar é importante para que ela possa desenvolver adequadamente a sua afetividade e as suas relações afetivas. Às vezes, quando ela se tranca no quarto, acessa as telinhas e os pais não sabem o que estão fazendo. Então passa, Jolair, pelo controle dos pais. Padre Sérgio, muito obrigado por esse primeiro bloco, esse belo diálogo. Nós vamos para um breve intervalo. O diálogo aberto volta já. Não saia daí. O programa Diálogo Aberto está de volta. Hoje nós recebemos o padre palotino Sérgio Lasta, que recentemente participou do Congresso Internacional Crianças, Nosso Futuro e Responsabilidade, uma perspectiva teológica, em Varsóvia, na Polônia. O padre Sérgio traz de lá as principais reflexões que foram trazidas desse encontro para os nossos telespectadores. Padre Sérgio, de que forma a escuta das crianças pode ajudar na construção de políticas e ações de proteção mais eficazes? Essa questão é muito interessante, Jolair, pelo seguinte: é preciso ficar atento às atitudes, ao comportamento das crianças. Até mesmo a forma como elas brincam, agem, desenhos, que muitas vezes a criança ela tem dificuldade para expressar mesmo o que está sentindo. Então é uma atenção especial para com a criança, para perceber nela aquilo que está acontecendo, porque às vezes ela está sofrendo e não consegue verbalizar, como o adulto verbaliza, tem mais facilidade, né? Mas a criança não consegue verbalizar. Ela vai, de algum jeito ela vai dizer, mas é preciso estar atento para captar o que ela está querendo dizer. O encontro também destacou a questão da cultura do cuidado e da proteção. O que caracteriza essa cultura do cuidado? É uma questão ética, né? A cultura do cuidado é uma questão ética. E criar essa cultura de prestar mais atenção nas crianças. Como fazer isso? Aí não tem regrinhas, né? Não tem uma receita, né, para dizer para as pessoas que estão nos assistindo. Mas é prestar atenção e conseguir fazer uma leitura
do que está acontecendo no mundo e como esse mundo ele atinge e afeta as nossas crianças. Uma criança que é muito quietinha, por exemplo, que não brinca ou que é muito agressiva, alguma coisa está acontecendo. Então é preciso uma conscientização de toda a sociedade, da igreja, dos colégios, para criar essa cultura do cuidado, né? E também uma criança cuidar da outra. Não só os adultos cuidarem das crianças, mas uma criança cuidar da outra, para que elas também possam desenvolver nelas essa cultura do cuidado. E como a igreja vem avançando na criação de ambientes seguros para crianças e adolescentes? Claro, a igreja tem o seu papel muito importante nessa questão do cuidado, né? A própria catequese, quando as crianças vêm, muitas paróquias têm, tem os coroinhas, né? Então, a igreja se torna um lugar de acolhida. Então, a igreja ser esse lugar de acolhida das crianças, né? Oferecer essa proteção para com a criança. Não deixá-las desamparadas. O que nós vemos muito são crianças desamparadas. Às vezes falta esse amparo na família, né? As escolas também serem esse lugar de proteção e de amparo. Projetos sociais são lugares de proteção e de amparo. Então é preciso um trabalho em conjunto, não cada um fazendo a sua parte isoladamente um do outro. Não, é trabalhar todos juntos, criar essa cultura. E como a gente pode desenvolver esse olhar atento para perceber, né, os sinais que indicam situações de vulnerabilidade, de violência contra a criança, né, e que exigem uma atenção imediata, uma ação imediata? Com relação a essa questão, eu vou trazer um exemplo, né, de uma fala que foi feita por um padre palotino que trabalha na Caritas na Ucrânia. Ele falou muito que as crianças na Ucrânia, quando vão tirar fotos ou fazer vídeos, ou no cotidiano delas, não sorriem. Não são crianças que sorriem, que brincam, porque sofrem essa violência da guerra, escondidas em estações de metrô, por causa das bombas que de vez em quando caem, aulas em ambientes improvisados. Muitas crianças se perderam das suas famílias, dos seus pais, e que provavelmente nunca mais encontrarão, né? Então, como dar esse amparo, cuidar dessas crianças aí? E aí, eu até falei, tinha momentos de partilha durante esse congresso. Daí eu falei, né, no Brasil nós não temos uma guerra como acontece lá na Ucrânia, né, e a Rússia, mas temos uma outra guerra que acontece sobretudo por causa do narcotráfico, né? Então são crianças que também perderam seus pais, de um jeito ou de outro. São crianças que vivem em ambiente de violência e de extrema vulnerabilidade. A pobreza, a miséria de muitas crianças, né, que tem essa vulnerabilidade também. Então, como ajudar nisso tudo? Para que tenham uma infância melhor, sejam crianças mais alegres, que sorriem, que brinquem, né? Porque uma criança que não sorri, que não brinca, provavelmente será um adulto também com sérios problemas, né? Então, esse cuidado com crianças vulneráveis. E aqui não é questão somente material. A vulnerabilidade que pode acontecer em muitos sentidos. E sobretudo dentro de casa. Crianças que sofrem algum tipo de violência dentro da família. E de que forma essa formação permanente de lideranças, educadores, agentes de pastorais, né, desempenha na prevenção de abusos e na promoção do cuidado? Aí entra de novo a pergunta que fez antes. A cultura do cuidado para com a criança. Então é preciso
conversar com quem está aí à frente das crianças, catequistas, por exemplo, nas escolas, professores, monitores, nos projetos sociais, né? Lá nós tivemos vários exemplos de projetos sociais pelo mundo e como eles cuidam dessas crianças, como eles tratam dessas crianças, o acolhimento dessas crianças. Então é preciso permanentemente falar sobre isso, sobre esse cuidado para criar essa cultura do cuidado. Não podemos esquecer disso, né? E colocar sempre a criança no centro, na escola, nos projetos sociais, na igreja, na sociedade, no mundo, a criança ser o centro, com esse cuidado, né? Para que não tenha uma infância, às vezes infeliz, cheio de problemas, vulneráveis, e que isso terá repercussões no futuro. Após esse encontro internacional, existe algum tipo de compromisso concreto que foi assumido, né, ou que o senhor percebe que deveria ter sido assumido para continuidade dessa temática, como prioridade da igreja, da missão da igreja? É colocar a criança no centro. Ter presente aquilo que Jesus disse no Evangelho: deixar vir a mim todas as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. E o ano que vem teremos essa oportunidade importantíssima, né, de abordarmos esse tema com mais profundidade, né? Então, há muita coisa acontecendo e que ainda se poderá fazer. Nunca perder em vista a criança, de colocar a criança no centro da igreja, na escola, na comunidade, no mundo, na sociedade, para que ela se sinta protegida, se sinta amparada, né? Para pensar nesse futuro, como eu disse há pouco. É preciso pensar na criança hoje para pensarmos no futuro. Sem isso, o nosso futuro eu não sei como será. E essa responsabilidade de pensar, né, de colocar a criança no centro, de valorizar essa proteção da criança e o cuidado da criança, é uma responsabilidade que atinge apenas as instituições ou a família está incluída nesse processo também, ou é junto? Como se dá isso? Todos. É uma tarefa de todos. Por isso que nas igrejas, nas escolas, né, e todos os lugares, fazer essa espécie de formação, né? Então você perguntou, ficou alguma coisa para a gente fazer depois? Ficou isso, né? Ficou essa tarefa, né? Porque é uma tarefa de todos, escolas, projetos, igreja, sociedade, e em qualquer lugar, né? Do estado, do município, do mundo, da sociedade como um todo, né? É uma tarefa para todos, não só para alguns segmentos sociais terem essa tarefa do cuidado da criança, né? É colocar a criança no centro e cuidar dessa criança. Esse é a grande questão hoje, né? São crianças muito desamparadas, não importa a classe social, não importa onde vivem, né? Nos deparamos com muitas crianças desamparadas em vários sentidos, afetivamente, economicamente e por aí vai, né? Temos que criar essa cultura do cuidado para com as nossas crianças. Padre Sérgio, muito obrigado, né, pela sua presença, por conversarmos sobre esse tema tão importante, né, para nós cidadãos, né, para a igreja, né, para a gente de fato pôr a criança no centro, né, das nossas atenções, desenvolvendo essa cultura do cuidado cada vez mais. Muito obrigado a você que aí de casa nos acompanha com sua audiência. Vamos ficando por aqui e nos encontramos novamente na próxima semana.